Olha o que diz aqui em Jonas 1. Vamos ler o 3, depois o 13 e depois o 17. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Vamos ver o 6 também. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O Senhor mandou Jonas ir para Nínive. Ele fugiu numa outra direção. Resultado: não acabou bem. Deus disse: vá para Nínive. Ele foi para Tarsis. O final de tudo isso é prestes a ser digerido dentro, foi engolido por uma baleia e lá ficou 3 dias e 3 noites para ser digerido. Quantas pessoas que insistem em tomar uma outra direção? As coisas não estão funcionando. Ela vê que a coisa não está caminhando bem, mas ela continua insistindo na sua própria forma e método e dentro daquilo que ela acha que vai funcionar. E ela vai pela cabeça dela. Enquanto dá para levar, ela vai levando. Mas tem alguns que já não tem mais o que fazer. Já chegou num ponto que não tem mais para onde correr, igual Jonas. Você vê que ele fugiu numa outra direção. Esse barco já estava prestes a afundar. Estava dormindo no porão. Quer dizer, isso mostra a pessoa sabe o que está acontecendo, mas tenta ignorar. Nós estamos falando de um homem que conhecia Deus. Não de uma pessoa que não sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus. E, no entanto, foi estúpido o bastante para tomar uma direção contrária que Deus tinha mandado. Tentou ignorar a situação. Numa tempestade tão violenta daquela, ele estava dormindo profundamente. Isso mostra aquela pessoa que ainda julga que dá para levar. Vou ignorar a situação. Está ignorando. Não quer dar crédito, parar e olhar. Peraí, isso aí já é a mão de Deus. Deus não aprovou a minha atitude. Deus não está nisso. Quando chegou num ponto que eles tiveram que o próprio Jonas disse: me joga no mar porque eu sou o causador disso tudo, eles ainda insistiram remando para ver se conseguia voltar para a terra. E está aqui, ó. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Quanto mais eles lutavam para remar e manter o Jonas lá dentro, mais violento ficava o mar. Para mostrar o quê? Que não adianta insistir contra a vontade de Deus. Quando uma pessoa insiste em
ir contra a vontade de Deus, é nisso aqui que dá. Ela rema, ela luta, ela se esforça, ela insiste, mas a coisa fica ainda pior. Eles não tiveram outra alternativa. Tiveram que jogar o Jonas no mar. E Jonas foi parar onde? No vento, a baleia. E aí, ele diz aqui, ó. Quando a minha vida no 7 já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti. Por que algumas pessoas só têm que se lembrar, só se lembram de Deus quando a vida já está se apagando? Quando o barco já afundou? Quando a coisa já deu errada? Por que as pessoas só se lembram de Deus? Aqui como Jonas disse, quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti. Agora. Aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Em meu desespero, no 2, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. No ventre da morte, ele viu a morte. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer. E tudo por quê? Porque tomou uma direção contrária à que Deus tinha mandado. Porque achou que podia sobreviver e se dar bem seguindo numa outra direção. Tentou ignorar que a coisa não estava indo bem já. Ele ainda tentou ignorar. O pessoal aqui tentou mantê-lo no barco, mas quanto mais remavam, pior ficava a tempestade. O mar ficava mais bravo ainda. Quer dizer, era tudo em vão. Tudo em vão. E eu vejo que há pessoas que insistem em fazer ao seu modo, em tomar a direção que acha que vai pela sua cabeça, essa é a melhor direção. Continuam insistindo numa coisa que estão vendo que não dá resultado. Quantos que continuam seguindo numa mesma direção que está vendo que não tá funcionando? A coisa está ficando pior. Quantas pessoas que continuam insistindo numa fé, num sistema que não muda nada, mas só piora. Quanto mais remam, mais violento fica o mar. Quanto mais trabalham, insistem naquilo, pior está ficando. Por quê? Porque estão na direção errada. Estão manifestando uma fé que não muda. Estão fazendo coisas que Deus já disse que não é para fazer. Estão insistindo numa coisa que Deus não está. Deus não está naquilo. Deus não está naquele projeto. Deus não está naquela direção. Deus não está naquilo. Mas a pessoa quer insistir. Só que está aqui, ó. Jonas precisava ter ido parar no ventre da baleia? Não. Não. Deus tinha isso para Jonas? Não. Era para ter acontecido isso? Não. E por que ele foi parar no ventre da baleia? Por que ele viu a morte? Por que ele desceu como ele mesmo disse, nas profundezas? Está aqui, ele disse, ó. Jogaste-me nas profundezas. Por que ele foi parar num abismo tão profundo, quer dizer, numa destruição tão grande? Porque ele endureceu contra Deus. Ele foi contra a vontade de Deus. Porque ele estava contra aquilo que Deus determinou. E hoje eu penso que é inteligente que você pense. Enquanto você insistir numa fé, num lugar, num sistema, numa ideia, enquanto você continuar caminhando numa direção que Deus tem dito não, é daí para pior. Se você está passando um momento difícil, a ideia é que fique pior. Porque é o que aconteceu. Começou com vento, que o mar ficou violento, e que chegaram num ponto de quase
todos, mais um pouco, todos iam morrer. E aqui, ó, ele começou desobedecendo ao invés de ir para Nínive, indo para Tarsis e acabou num ventre de uma baleia. Aí, tá aqui, ó, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor. Por que uma pessoa tem que esperar a vida dela chegar num ponto desse? Não ter mais como se mover, para onde correr, o que fazer. Por quê? Não é muito estúpido isso? Dá uma olhada na tua vida. Vê como é que as coisas estão caminhando. Se você já chegou a uma conclusão que não adianta mais ignorar. Você tomou a decisão errada, a direção errada. Está fazendo coisa que Deus já disse que não é para fazer. Está numa direção que Deus disse que não é. Está insistindo num sistema, numa fé, numa coisa que você está vendo que só está piorando. Acorda. Muda isso. Usa a tua cabeça. Porque quando a gente insiste em manter uma situação que Deus não está aprovando, o final é isso aqui, ó, é sempre pior. Sempre pode ficar pior. Começou com um vento e acabou num ventre de uma baleia, prestes a ser digerido. Ele viu a morte. Precisava disso? Não. Mas aconteceu por quê? Porque ele tomou uma direção oposta à que Deus havia determinado. Ele lutou para manter uma decisão e no final ele não pôde manter. Ele não pôde. Porque foi piorando, 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 piorando e ele não teve outra saída a não ser se arrepender, voltar, tomar a direção que Deus tinha mandado, chegar onde Deus queria. E é isso que as pessoas têm que entender. Você quer a bênção de Deus? Chega onde Deus quer. Dá o que Deus está pedindo. Porque só tem uma saída, você mudar de ideia, porque Deus não muda de ideia. Está aqui. Deus não mudou de ideia com Jonas. Se você continuar lendo toda a história dele, você vai ver que ele acabou tendo que ir para Nínive e fazer o que Deus tinha mandado. Deus não vai mudar de ideia. Quem tem que mudar de ideia somos nós. Porque Deus não muda de ideia. Você quer uma vida abençoada? Quer sair do sofrimento? Quer sair desse aperto? Dessa humilhação? Vem clamar ao Senhor, manifestar uma fé viva, tomar a direção que Deus tem determinado, fazer aquilo que Ele tem pedido, se colocar na posição. E você vai ver, as coisas vão fluir na tua vida, Deus vai te abençoar. Deus não tem derrota para você, Deus tem vitória. Deus não tinha um ventre de baleia por Jonas. Deus tinha uma grande vitória para ele, que era ele falar para o povo de Nínive, e Nínive se arrepender, como se arrependeram, e foi um sucesso o trabalho. Mas Jonas tomou uma direção oposta. Deus quer te abençoar, e depende mais de você do que de Deus.